Olá, gente, bom dia. Então, hoje nós vamos ver um novo conteúdo, tá? É de análise linguística, de gramática, e se chama funções da linguagem. Antes de seguirmos, é interessante a gente falar um pouco do Roman Jakobson. Ele foi um linguista russo e um dos grandes teóricos que apresentaram ao mundo estudos referentes às funções da linguagem na comunicação. Então, ele foi um dos primeiros estudiosos, teóricos a tratar, né, desse fenômeno das funções da linguagem na comunicação, na interação. E o que seriam as funções da linguagem? Elas estão relacionadas com os estudos da linguagem e da comunicação. Alguns estudiosos apontam a existência de pelo menos 6 funções da linguagem, cada uma ligada a um diferente elemento da comunicação. Entender essas manifestações ajuda a interpretar textos com mais eficiência e a compreender como os atos comunicativos se organizam, podendo gerar mais eficácia no momento de se falar ou de se escrever. Vocês vão compreender melhor isso aqui quando nós começarmos a ver os elementos da comunicação e aí nós vamos entender como é que cada um vai ganhar destaque em determinados textos, em determinados contextos. E aí vocês vão compreender melhor essas funções da linguagem. Então, continuando, para a gente dar sequência, primeiro é preciso relembrar quais os elementos da comunicação. Então, nós vamos ter o emissor, que é aquele que emite, codifica a mensagem. Ou seja, neste momento nós estamos interagindo. Então, eu estou sendo o emissor, eu estou enviando para vocês uma mensagem. O receptor, ele recebe e decodifica a mensagem. Nesse caso aqui, vocês são o receptor, vocês estão recebendo a minha mensagem. A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor, ou seja, neste momento eu sou o emissor, estou enviando para vocês uma mensagem, um conteúdo, estou falando sobre funções da linguagem e vocês estão recebendo esta mensagem. Um outro elemento da comunicação é o código, o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. Ou seja, qual é o código que eu emissor, eu sou o emissor, então, qual é o código que eu, emissor, estou usando para enviar uma mensagem para vocês que são receptores? Eu estou usando a língua portuguesa, é o meu código. Se eu estivesse falando com vocês em inglês, o meu código seria a língua inglesa. Se eu estivesse enviando para vocês uma mensagem por meio da Libras, o código seria o idioma Libras, certo? Então, o código é como eu vou... É os signos, né? É o conjunto dos signos que eu utilizo para transmitir essa mensagem. O referente é o contexto relacionado a emissor e receptor. Ou seja, de quem nós estamos falando. E por último, o canal, meio pelo qual circula a mensagem. Ou seja, a mensagem que eu estou enviando para vocês, ela está chegando por meio de quê? Por meio de qual canal? No caso aqui, via internet, certo? Então, quais são os 6 elementos da comunicação? Nós vamos ter o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o referente e o canal. Nesse sentido, a gente vai agora analisar as funções da linguagem. E aí nós vamos compreender melhor que
Cada texto, eles vão ter em destaque um desses elementos da comunicação. Dependendo de quem vai ganhar destaque, nós vamos ter uma função da linguagem específica. Por exemplo, as funções da linguagem, quando o texto foca o emissor, quando o emissor ele ganha destaque, a função da linguagem vai ser emotiva ou expressiva. Mas se o texto vai focar o receptor, a função da linguagem ela vai ser conativa ou apelativa. Se o texto focar, destacar o código como o elemento destaque, nós vamos ter uma função metalinguística. Mas se no texto o foco vai ser a mensagem, a função já vai ser poética. Se o texto focar o canal, nós vamos ter a função fática, e se o texto focar no referente, no assunto, nós vamos ter a função referencial ou denotativa. Agora a gente vai ver um exemplo de cada um, né, desse tipo de função da linguagem, como é que ele acontece. Ok? Então, nós temos 6 tipos, né? Os principais tipos de função da linguagem são função emotiva ou expressiva, função conativa ou apelativa, função metalinguística, função poética, função fática ou função referencial ou denotativa. Quando é que a função vai ser emotiva ou expressiva? A principal particularidade da função emotiva ou expressiva é o caráter subjetivo, ou seja, a linguagem cumprindo a função de emitir opiniões, emoções, desejos, sentimentos, expressões individuais, estruturadas com sequência na primeira pessoa do discurso, tem como representantes os artigos de opinião, diários, cartas pessoais, poemas líricos, por exemplo. Assim, o ponto de vista de quem fala ou escreve é essencial no trabalho com a linguagem. Olha aqui esse exemplo desse cartoon. A mulher vai passando na rua e vem um cara, passa de uma vez nessa poça de lama e vai molhar a mulher. Perceba que aqui no pensamento dela tem um monte de emotions que indicam palavrões, certo? Então, aqui temos emissor, que é ela, nós temos o receptor, que é ele, tem todos os elementos aí. A mensagem é esse monte de palavrões que ela está dizendo. Mas, contudo, o foco aqui nesse texto é expressar a raiva que ela está tendo desse homem que passou de uma vez e jogou a lama nela. Então, embora tenha a mensagem, emissor, receptor, canal, tudo aí, a gente vai perceber que o foco aqui do texto é expressar o sentimento do emissor. A gente vai perceber que o foco aqui é a raiva que ela está tendo, por isso que ela expressa um monte de palavrões. Certo? Por isso que aqui nós vamos ter a função emotiva. Na função poética, nós vamos ter 2 observações. Embora tenha como nome função poética, essa função da linguagem não é exclusiva dos poemas. Quando a intenção discursiva é a de construir uma mensagem que valoriza o tipo em sua elaboração, vemos a manifestação desse tipo de função. Assim, a presença de figuras de linguagem, seja em textos poéticos, seja em textos em prosa, bem como diferentes escolhas vocabulares ou mesmo a própria estruturação textual em versos, com a presença de rimas, demonstram a intencionalidade do trabalho com a mensagem. Ou seja, a função poética, quem vai ganhar destaque é a mensagem, ou seja, é o modo, a maneira como eu vou dizer aquele texto, certo? Olha aqui esse poema do Mário Quintana, ele diz, para ele falar sobre a felicidade,
ele preferiu usar uma comparação para falar disso. Então, a função poética ela vai focar na mensagem. Como que a mensagem é construída? Aí diz assim: quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o avozinho infeliz, em vão por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Assim é a felicidade. Ele quer mostrar com esse texto que a felicidade ela está dentro de nós e muitas vezes nós não percebemos e agimos como esse avôzinho infeliz, procurando os óculos e ele não percebe que está ali, né, na ponta do nariz. Então, é interessante como ele faz esse jogo da linguagem para falar da felicidade. Então, a função poética vai focar na maneira como a mensagem, o texto vai ser produzido. Tá? Agora a gente vai para a função fática ou de contato. Centrada no canal ou veículo de comunicação, a função fática ou de contato é aquela em que a intencionalidade está na manutenção do ato comunicativo, ou seja, quando o emissor, o locutor, busca estratégias para manter a interação com o receptor, o interlocutor. Ela é utilizada na abertura, estabelecimento e interrupção da comunicação. Por exemplo, suponhamos que eu ligo para vocês e aí eu digo bom dia, eu já estou estabelecendo a comunicação. E é assim que deve ser feito. Entendeu? Essa expressão entendeu, eu estou verificando se a mensagem está chegando até vocês ou se você está compreendendo. No próximo exemplo, depois de ir ao mercado, ei, está me ouvindo? Então percebam que esse ei, está me ouvindo é um exemplo de função fática porque está querendo testar se a mensagem está chegando até vocês. Se essa aula fosse presencial, vocês iriam ver eu falando muitos exemplos de função fática. Por exemplo, eu estou explicando e digo assim, estão compreendendo? Estão entendendo? Então, essas expressões caracterizam a função fática porque o emissor do texto ele está tentando, naquele momento, verificar se a mensagem está chegando até o receptor e se ele está compreendendo. Ok? Também existe a função conativa ou apelativa. Quando é que ela é conativa ou apelativa? É aquela em que a ênfase está no emissor ou interlocutor, com a intencionalidade de persuadir, convencer. Vemos estruturalmente a presença de verbos no modo imperativo, os quais têm intenção de indicar a forma como o outro deve agir. Lembra de uma propaganda que tinha do batom garoto? E aí o menino diz assim, compre batom, seu filho merece batom, compre batom. Então esse modo imperativo ele vai estar muito presente em textos com função conativa ou apelativa, porque o objetivo é sempre convencer o emissor a fazer algo. Então, nos textos publicitários, né, nas propagandas, nós vamos ter predominantemente essa função apelativa, porque o objetivo ali do texto é te convencer a comprar alguma coisa ou a concordar com determinada ideia, enfim. Continuando. Podemos verificar a ocorrência desse tipo de função em textos de caráter publicitário, como eu já falei, discursos políticos e religiosos, porque quando o político dirige o seu texto a nós, que somos receptores, ele quer nos convencer de que que a gente passe a concordar com ele, com as ideias dele, ou quando o líder religioso está dando lá o seu sermão, o objetivo é atingir o receptor a aceitar aquela mensagem, a agir como ele está propondo naquele momento.
Assim, quando o emissor ou locutor tenta influenciar o receptor, que é o interlocutor, certamente estamos diante da função conativa ou apelativa. Olha esse texto aqui. Búzios e cartas. Trago a pessoa amada a seus pés. Trabalhos garantidos. Observem que tem a mensagem, claro. Tem alguém que escreveu essa mensagem. Mas notem que o objetivo desse texto é te convencer a pagar por esses serviços. Entende? Então, a função apelativa é exatamente isso. Esses textos que, de algum modo, querem convencer o receptor a fazer algo, a comprar algo. E, continuando, nós vamos para a função metalinguística. É a função da explicação. Geralmente ouvimos dizer que a função metalinguística é aquela em que o código explica o próprio código, ou seja, a linguagem explica a própria linguagem, e então teríamos o dicionário como principal representante dessa função. Então observem que nesse momento, nessa aula, nós estamos vendo bastante essa função metalinguística, porque eu estou falando da língua portuguesa e estou usando a própria língua portuguesa para falar dela mesma. No entanto, podemos dizer que toda forma de explicação, com expressões como ou seja, sendo assim, por exemplo, introduzem a manifestação dessa função da linguagem. Música, por exemplo, música que fala ou explica como se fazer música, poemas que tratam do fazer poético, além de filmes que revelam como se fazer cinema, marcam a metalinguagem. A metalinguagem é a linguagem falando dela mesma, tá? Então, vamos pegar aqui esse exemplo do cinema. O cinema ele tem toda uma linguagem cinematográfica, as regras de se fazer cinema, como tem que fazer, como é o texto e etc. E suponhamos que nós vamos assistir a um filme que está falando do cinema. Então vejam que é a linguagem do cinema falando da linguagem do cinema. Isso aí é um exemplo de função metalinguística, ok? E agora a gente vai falar da função referencial ou denotativa. É a função da informação, presente em textos como artigos científicos, textos didáticos, folhetos, manuais e textos enciclopédicos. Enfatiza o referente, ou seja, o assunto ou contexto em que aquele determinado texto está inserido. Em sua estrutura, predominam o discurso na ordem direta e o foco na terceira pessoa com a utilização da objetividade. Um gênero textual bastante representativo dessa função é a notícia. Por quê? A intenção é a de informar os leitores sobre fatos relevantes e recentes, que, na maioria das vezes, constrói-se desprovida de opiniões ou sequências linguísticas que pretendam levar ao convencimento. Então, observem que a notícia, como ele fala aqui, o objetivo dela não é te convencer a fazer algo, o objetivo não está centrado no modo como eu vou dizer a mensagem. O objetivo não está em mostrar os sentimentos do emissor, não está em querer testar se a mensagem está chegando ou não até vocês. Vejam que o objetivo principal da notícia é o assunto, o referente. Por isso que a função é referencial. Então, toda vida que a gente pegar esses textos explicando um determinado fenômeno, dando instruções sobre determinadas coisas, nos informando sobre alguma coisa, a gente vai ter a função referencial. O foco vai ser o assunto, ok? E aí, muitíssimo obrigado. Eu vou passar uma atividade para vocês irem praticando, tá? Assistam ao vídeo quantas vezes vocês acharem necessário.
façam o resuminho aí no caderno de vocês, tá bom? Para compreender melhor. E até a próxima aula. Bons estudos e obrigado.